os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Alô, alô, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série especial ainda do podcast Box to Box, isso mesmo, fechando hoje, infelizmente, essa série especial com os 4 clubes do Rio de Janeiro, os 4 clubes grandes aqui. Começamos com o Botafogo, depois fomos para o Vasco, falamos de Flamengo no último podcast muito bom, e também, para encerrar hoje, é hora de falar do Fluminense, o time de guerreiros. Hoje é tema, é pauta aqui no nosso podcast Box to Box. Desde já quero agradecer mais uma vez a todo mundo que tem tirado um tempinho para assistir, para escutar o nosso podcast, para se inscrever lá no canal, mandar as perguntas, mandar sugestão, conversar conosco de alguma forma, sugestões de pautas, tudo a gente tem recebido. Vem uma gente mandando mensagem no privado, outros me marcando no Twitter e por aí vai. Então, desde já quero agradecer a cada um pela participação especial. Vocês são bastante essenciais aqui no nosso podcast, porque estamos fazendo especialmente para vocês, para dar uma alegria, um pouquinho de risada e também de informação nesse momento difícil que estamos enfrentando aqui por conta da pandemia do coronavírus. E para não ficar enrolando muito, hoje, sobre o Fluminense, sobre o time de guerreiros, e quem está comigo foi ele. Ele começou, ele também tem que terminar. Meu parceiro, meu amigo, o melhor narrador que eu conheço aqui por perto da região, do estado e do Brasil todo. Vou assim puxar o saco mesmo. Meu grande amigo David Alisson. Grande João Marcelo Saraiva. Então você conhece pouca gente, né, João Marcelo? Se eu sou o melhor narrador que você conhece, quer dizer que seu âmbito de conhecimento de narradores é muito pequeno, né? Mas prazerzaço estar aqui no Box to Box novamente. Sempre um prazer gravar, sempre um prazer falar de futebol, né? Ainda mais com pessoas que entendem tanto. Hoje falar um pouquinho mais do tricolor, né, do Fluminense, que até começou bem a temporada, teve alguns pequenos, como é que eu posso dizer a palavra? Alguns pequenos tropeços, né, que acabaram causando eliminações. A gente vai falar sobre isso, mas quero dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês novamente, fazendo mais um Box to Box. E agora também hoje, como é de costume dos outros podcasts, Botafogo teve a participação do Igor, do Vasco, do Gabriel Ticini, do Flamengo, Thales Ribeiro. Hoje, para terminar, temos 2 participações especiais e vou começar chamando ele, um grande amigo também, conheci, não mora perto, não mora um pouquinho distante, mas mesmo assim conheci também gravando outro podcast, o Bola Planismo, muito bom por sinal. Então já vou chamar ele, meu grande amigo Vitor Nicho. Fala aí, Vitor, beleza? Fala aí, João, beleza? Pô, nada melhor do que eu aqui, né? Como de família bem tradicional, uma família tricolor completa, vim falar do Fluminense. Sabe o que eu gosto? Falo muito bem mesmo. O Fluminense, daria um destaque inicial pro Fluminense que, sinceramente, me surpreendeu. Eu tava com expectativas muito baixas, mas vem encaixando bem, né? Com jogadores jovens, jogadores já mais experientes, e tá formando um time bom, bem bom, e esse é o meu destaque inicial para essa participação que eu só tenho a agradecer até aqui. E já falamos do Vitor Nicho. David, vou deixar você apresentar esse cara aí, porque além de ser um tricolor doente, sofredor mesmo, porque o cara sofre muito, queria que você apresentasse e chamasse essa fera para participar conosco. Rapaz, hoje aqui no Box to Box temos o grande prazer de receber meu amigo Wagner Júnior. Rapaz, é uma das pessoas mais legais que eu já conheço. Cara, se você não conhece o Wagner Júnior, vai nas redes sociais dele aí. No Facebook ele não tem, ele teve alguns problemas particulares, ele teve que excluir o Facebook dele, por alguns motivos. Mas ele tá lá no Instagram, rapaz, procura lá Wagner Júnior. Ele tem uma página de conteúdo no Instagram que é muito boa, né? Então tenho o prazerzaço de receber meu parceiro aqui, Wagner Júnior, tricolor de coração. É um prazer, meu amigo, ter você aqui comigo, aqui com o João Marcelo, aqui com o Vitor hoje. Prazer todo meu, cara. Prazer todo meu. Muito obrigado pelas palavras, Alisson. De coração mesmo. Muito obrigado. Prazer, Vitor, né? Tricolor aí. E João Marcelo, obrigado pelo convite também. Vamos aí bater um papo. Vamos falar das coisas boas que tá acontecendo no Fluminense. Tivemos umas turbulências aí, mas chegou a calmaria aí nessa quarentena pra gente botar a cabeça no lugar e vamos bater um papo. Isso mesmo, morador de São Gonçalo, onde tudo é tranquilidade, tudo é felicidade. Ele se mudou, João Marcelo. Se mudou? Tá onde agora? Agora eu tô em Pelotiba, Niterói. Tá melhor ou não, eu não sei qual é melhor, mas tudo bem.
importante é que está aqui pela região, pelas redondezas. É um prazer enorme ter você aqui conosco, Juninho. Já vamos direto agora falar sobre o Fluminense, começando falando rapidamente sobre a temporada do ano passado. O Fluminense terminou em 14º do Campeonato Brasileiro, ficou brigando lá contra o rebaixamento até o final, chegou a subir, chegou a ficar lá embaixo, mas o importante é que conseguiu escapar e conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana, mas sendo que foi totalmente diferente esse início de ano. Alguns torcedores estavam já animados por Fluminense, pensando até numa possibilidade de título da Sul-Americana, mas foi eliminado logo no início pelo União La Calera, para de 0-0 lá, eliminado, está fora da Sul-Americana. Foi aquele baque inicial, muita gente já pedindo a saída do Odair Hellmann, que assumiu o Fluminense no início do ano, muita gente já não acreditava no trabalho dele, falando que era um trabalho ruim, isso e aquilo, já criticando, mas parece, pelo visto, que deu a volta por cima o Odair Hellmann. Alguns jogadores chegaram, jogadores mais experientes, o Hudson, volante, com passagem pelo São Paulo, Cruzeiro, o Henrique, aquele caiu junto com o Cruzeiro, jogava anos e anos no Cruzeiro, veio para o Fluminense também. Tem uma possível vinda do Fred. Então o Fluminense vem de alguma forma se reforçando, de alguma forma tentando buscar o seu melhor jogo e terminou, já vou chamar o Vitor para começar falando sobre isso, terminou vencendo o Vasco por 2-0, a torcida junto com o time, o Marcos Paulo jogando muita bola, Fernando Pacheco também que chegou fazendo bons jogos, o Evanilson, outro jovem que vem fazendo gols também ali com a camisa 9 do Fluminense. Então o Fluminense vem se encaixando e acertando o futebol e da maneira que importa, de bem com a torcida, né, Vitor? Exatamente. Eu fiquei até surpreso com isso também, porque na Sul-Americana passada, os dois artilheiros do Fluminense foram o João Pedro e o Gonzalez, que não estão mais no time. Mas, querendo ou não, pra mim, eu sou um cara que tem muita paciência com o treinador, eu não sou desses. Só que eu realmente não esperava um time invicto na Taça Rio e só ter uma derrota na Guanabara. E a derrota foi justamente pro Flamengo. E foi 3-2, entendeu? Foi um jogo bem acirrado. Acho que o Fluminense está totalmente em aberto. Eu acho muito interessante os jogadores como o Marcos Paulo. Eu acho que o Fluminense tem muito a dar esse ano. Mas, claro, eu acho que não muda muito a expectativa. Eu acho que ainda vai entrar na temporada para brigar por uma vaga na Sul-Americana. Juninho, não sei se você tem a mesma opinião que o Vitor desde já, mas o Fluminense, como já foi adiantado, já foi falado, se reforçou bem, vem fazendo bons jogos, invicto, a torcida junto com o time. Você acredita que o Fluminense, aí, de acordo com esse início, já prevê alguma coisa de bom, suas expectativas para esse início de Campeonato Brasileiro? Não sabemos quando que vai começar, mas de acordo com os jogos que já tiveram, com os jogos de Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana, o Fluminense tem chance de alguma coisa, de alcançar algo? Então, João, basicamente a minha opinião é a mesma que a do Vitor, entendeu? Acho que o time é superior do ano passado, tem a base sempre aparecendo jogadores novos, jogadores bons, de qualidade, que ajudam, né, a somar, mas as contratações eu acho que foram pontuais, entendeu? Até me surpreendeu algumas coisas do futebol apresentado também me surpreendeu, mas sinceramente eu acho que como o Vitor disse, brigar pela vaga na Sul-Americana, a intenção era até brigar pela Sul-Americana, né, mas como foi dito já, teve essa eliminação precoce demais, que com certeza deu um desânimo nos torcedores, mas ainda tem um pouco de esperança para, pelo menos, almejar voos maiores do que do ano passado. Sim. Quando você sai de uma competição assim no início, é muito ruim. Copa do Brasil, Sul-Americana, ainda mais a Sul-Americana, que muita gente brinca que é a segunda divisão da Libertadores, que não vale de muita coisa, mas muito pelo contrário. É uma competição, é uma taça em disputa, uma taça sul-americana muito importante e bastante valiosa. E, David, o Fluminense, conforme o Juninho falou aí, as contratações do Fluminense chegaram e estão jogando bem. Então, João Marcelo, o Fluminense, por incrível que pareça, né, como os amigos falaram, tinha um cenário, né, parecido com os outros grandes do Rio, né? Tirando o Flamengo, que está um pouco acima questão financeiramente. E as outras equipes do Rio, como o Botafogo e o Vasco, não conseguiram montar um plantel tão bom como o Fluminense botou, entendeu? O Fluminense conseguiu ter bons valores em todos os setores do campo, né? O goleiro do Fluminense, Muriel, é bem confiável. A zaga, né? Vem recebendo algumas críticas, principalmente o Odair Hellmann, quando ele vem com o Digão. Mas o Matheus Ferraz terminou a temporada passada, acabou se machucando. Teve uma lesão grave, mas terminou muito bem. Era um dos destaques da equipe no ano passado. E o Nino também vem evoluindo muito. Como você falou, jogador de seleção sub-23, que garantiu a vaga nas Olimpíadas. Então, tem como montar um bom setor. O Egídio, na lateral esquerda, vem jogando muito bem.
né? Um jogador que já tem muitas assistências pelo Fluminense, um jogador que a gente sabe que ofensivamente é muito bom, tem algumas falhas defensivas, mas o esquema que o Odair Helma tem jogado, são praticamente 3 volantes ali, auxilia os laterais do Fluminense nessa questão. O meio-campo do Fluminense, propriamente até com o Hudson, com o Iago Felipe, que é bom jogador, fez um bom brasileiro ontem pelo Goiás, o Hudson muito experiente, o Henrique, são jogadores de experiência, né, que conseguem fazer uma equipe boa jogar, dando uma certa liberdade para o Nenê. O Nenê é até um caso curioso, cara. O Nenê, desde que voltou, né, lá pro Vasco, o Nenê foi bem em todos os times. O Nenê, né, perdão, foi bem no Vasco da Gama. O Nenê tá muito longe de ser o Neném, né? Já tá mais pra vovô Nenê. Muita coisa. O Nenê foi bem no São Paulo também, depois acabou tendo uma queda de rendimento, né? Como todo time. E o Nenê tá. Eu tô falando Nenê toda hora. E o Nenê também foi muito bem. Foi muito bem no Fluminense também, cara. Pra falar desse Nenê, cara. Tô saindo, pode continuar aí. E o Nenê foi muito bem também no Fluminense. Então é um caso muito curioso, de jogador experiente, mas que consegue ir bem em todas as grandes equipes que tem passado. E os na frente, o Fluminense tem jogadores de muito talento individual. O Evanilson aparece como um grande atacante, né? Terminou o Brasileiro do ano passado muito bem. O Marcos Paulo é um grande destaque. O Wellington Silva, um jogador raro no futebol brasileiro hoje, que tem o drible como a principal qualidade. Então o Fluminense, por incrível que pareça, trouxe bons valores, né? O próprio Pacheco, Fernando Pacheco, peruano, também sempre que entra muito bem. Então o Fluminense conseguiu ter uma boa base. Com esse monte de vaga que tem hoje para a Libertadores, o Fluminense, quem sabe, pode até pensar em voos maiores, né? São muitos clubes brasileiros. A gente não sabe como é que vai ser, né, esse nosso calendário. Mas tem muitos clubes brasileiros que priorizam a Libertadores, que priorizam a Copa do Brasil e acabam esquecendo do brasileiro. O Fluminense, infelizmente, né, tá tendo uma situação meio que difícil na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo, mas o Fluminense pode até se beneficiar desse fato e focar no Campeonato Brasileiro e quem sabe brigar até por uma vaguinha da Libertadores ali. Então, o Fluminense conseguiu montar um bom elenco, não um bom elenco, mas um bom time, que com o Odair Helma, como o Vitor falou, superou as expectativas, né? Teve a queda na Sul-Americana, que infelizmente acabou atrapalhando, né, os planos futuros do Fluminense, mas você vê que o Odair Helma nem por isso foi mencionado, sugerido a demissão do Odair Helma, porque sabe-se que ele faz um bom trabalho. Então o Fluminense pode sim alçar voos maiores, né? Quem sabe sonhar com uma vaguinha na Libertadores, mas eu acho que o Fluminense não briga para cair, longe disso. Vai ser do meio de tabela para cima. Nisso eu concordo com você, David, porque eu vejo o Fluminense hoje como o segundo melhor time aqui do Rio de Janeiro. Claro, o Flamengo primeiro, atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasileiro, só se reforçou nesse ano. Tem um técnico, Jorge Jesus, para mim hoje, no Brasil, o melhor técnico que tem aqui no país. Então, abaixo do Flamengo vem o Fluminense. Porque, além de ter se reforçado, se reforçou bem, como você mesmo citou, a contratação do Egídio, a contratação do Henrique, do Hudson, foram perfeitas. A volta do Wellington Silva e Odair Helma, ele se notabilizou no Inter por fazer um time de muita velocidade e muita intensidade. Muita gente reclamava dele lá por conta dos 3 volantes. Mas, Juninho, queria que você falasse agora comigo. O time do Fluminense, ele vem jogando, não sei se esqueci alguém ou então troquei, podem me corrigir, mas é Muriel, Gilberto, Lucas Claro e Digão, ou às vezes Digão, Matheus Ferraz, Nino, mas quem mais jogou foi o Lucas Claro e o Digão. Na lateral esquerda, o Egídio. No meio ali que tá a grande dúvida, se é o Henrique, Hudson e Nenê, ou Henrique, Iago Felipe e Nenê, Hudson e Iago Felipe, Nenê, por aí vai. E no ataque, Marcos Paulo, Wellington Silva e o Evanilson. Eu vejo o time do Fluminense assim, não com um time para brigar para título de Brasileirão. Até mesmo porque o campeonato é longo e o Fluminense não tem um elenco grande. Mas um possível título de uma Copa do Brasil, até mesmo que é um jogo mata-mata, e o Fluminense decidindo em casa, no Maracanã, acredita que o Fluminense pode alcançar ou chegar longe ali na Copa do Brasil e, como o David mesmo falou, conseguir uma vaga na Libertadores? Cara, então, eu acredito. Uma coisa possível, porque tem jogadores que o Fluminense pegou que tem muita bagagem, entendeu? Experientes em relação a títulos, que é o Egídio, o Nenê experiente, o Ganso tem experiência também, é rodado, A gente nem falou do Ganso, também. né, cara? Tem o Ganso. Tem o Ganso. O Hudson, o Henrique também, entendeu? Mas, então, assim, o time tem time para isso, né? Tudo também vai dependendo do campeonato, né? O tempo vai passando, os jogadores vão se conhecendo mais, vão criando táticas, tudo isso vai dependendo do tempo, mas é possível. O time até tem para isso. Acredito que esse time seja capaz, sim, pelos jogadores que têm muita bagagem, que estão no elenco,
jovens aí também que nunca se esconderam de jogo grande, que é o Marcos Paulo, eu acho um excelente jogador inteligente. O Wellington Silva, eu gosto dele, entendeu? E também tem a gente, não sei se vocês falaram ou não prestei atenção, também, além do Pacheco, também tem o Michel Araújo, que eu considero um bom jogador também, entendeu? Não acharam uma formação ideal onde ele possa encaixar ou ele possa ajudar vindo do banco, mas é um jogador que pode somar também pra gente, jogador como era o estilo do Odair no Inter, né? Sempre jogadores assim de ponta que pode agregar bastante. Então eu acredito que sim, né? Isso pode, assim, na Copa do Brasil, dependendo do tempo, vai se conhecendo, táticas de jogo, pode chegar a ser uma final, ou chegar longe, pode brigar até para uma Libertadores, mas tudo vai depender do tempo mesmo do futebol sendo jogado. Mas eu acredito que até tem time para isso sim, tem jogadores que podem conduzir essa caminhada sim. O Michel Araújo, esquecemos dele, chegou também, Fluminense, bom jogador. E vou dar um rápido comentário aqui. No meu time, de João Marcelo, eu não tiro o Paulo Henrique Ganso para ninguém. Esqueci dele aqui agora, ok. Mas eu não tiro o Ganso ali da meiuca, sendo 10 do meu time, para ninguém. Ninguém. Ele é o 10 do meu time, pronto. Calma aí, vamos conversar, João Marcelo. Dá atenção aqui. Você falar, tá falando que o Ganso, em qualquer time do Brasil, né? Você, por exemplo, vamos pegar o Palmeiras, né? Você viria com o Ganso como camisa 10 do Palmeiras, se o Ganso hoje tá no elenco do Palmeiras. Sim, pô. Quer que eu te fale ainda o meio pra frente? Pode falar. Felipe Melo, Bruno Henrique, Ganso, Scarpa, Dudu, Luiz Adriano. Meu time, do Palmeiras. E o Rony? Você deixa no banco o Rony? Oi, deixa. Tá, chegou agora. Tem que ter calma. Depois, se ele apresentar mais do que eu, porque eu particularmente gosto muito do Scarpa. Mas eu, particularmente, não tiro o Ganso, camisa 10, dando um bom time para ele e dando oportunidade para ele ficar jogando, particularmente não tiro ele do meu time. O Ganso, discordando, no caso não é discordando, né? A opinião do João Marcelo é essa, a minha, no caso, é o contrário. Acho que é do Fluminense, assim, a times com elenco, no caso, com elenco de jogadores inferiores, que ele é titular, cara, que às vezes até no Fluminense mesmo ele me irrita. Eu sei que ele é acima da média, cara. Eu sei que ele é acima da média e tudo mais. Poxa, mas acho que tem jogo grande, assim. Grande com o atual elenco que o Fluminense está. Que ele pode aparecer mais, ou tentar algo mais. Entendeu? Eu sei que ele é acima da média, que ele pode achar um passe, que ele cria muita coisa que os jogadores não fazem lá na frente. Mas eu acho que ele pode tentar aparecer mais, cara. Pelo que ele já tem de bagagem no futebol. Ele pode aparecer muito mais. Então, no Fluminense, pra mim, ele tem que ser titular. Se não me engano, ele estava na reserva nos últimos jogos antes dessa parada, mas ele tem que ser titular no Fluminense. Agora, em outros times, eu não colocaria o Ganso, não, sinceramente. Eu fico nessa também, porque o Ganso é um jogador, você vê que ele é muito bom, você vê ele no passe, ele puxando o time e tudo mais, mas tem jogos que ele simplesmente não aparece, você não vê garra. Eu acho que a grande reclamação que eu vejo da torcida do Fluminense é vontade de jogo. Ele pode até ter, mas você não vê aquele sangue no olho do jogador, entendeu? Ainda mais jogador igual ele, camisa 10, que o Fluminense depende tanto. E no auge dele, né, no São Paulo, no Santos, você ainda vê ele fazendo um gol, dando passe. Hoje é cada vez mais comum você ver o Ganso lá atrás, aparecendo no meio dos volantes para trabalhar a bola, entendeu? Às vezes ele até dá uma proteçãozinha, faz um drible, faz uma jogada de efeito, mas lance efetivo de jogo mesmo, você vê cada vez menos do Ganso, né? A gente sabe, todo mundo sabe que é um craque, poderia ter sido muito além do que foi, mas pra mim, hoje ele não é titular nem no Fluminense, né? Eu viria com os 3 volantes mesmo, que o Odair tem colocado, dando uma certa liberdade pro Nenê e botando a garotada pra correr na frente. Os laterais sobem bastante do Fluminense, né? Eu, particularmente, acho o Gilberto muito bom jogador, gosto muito do Gilberto. Um lateral muito ofensivo, que ajuda bastante, lateral de muita disposição. Então, até auxilia, né? Botar um time mais retraído, que dando certa liberdade pro Nenê, dando liberdade pros laterais e pra garotada correr lá na frente. Hoje eu nem escalo o Ganso nem titular no Fluminense. Pode falar. O Gilberto é um caso de amor e ódio. Tem jogo que você ama o Gilberto, outro jogo que você odeia. Mas, assim, no geral, botar na balança, eu gosto também do Gilberto. Eu acho que os jogos que ele faz quando ele tá bem, acho que foram maiores do que quando ele tá nessa mazela dele aí, mas é um jogador que eu gosto. Estamos falando de Ganso, estamos falando de Nenê, jogadores experientes já. E tem outro, comentamos até mesmo sobre isso algumas vezes, Vitor, sobre a questão do Fred. O presidente Mário Bitcoin já falou que é 10 de 10 a possibilidade do Fred voltar para o Fluminense. Então, provavelmente, após a quarentena, após o isolamento,
aí teremos Fred como novo camisa 9 do Tricolor. O Fluminense que não para de ficar fazendo também publicaçãozinha com o Fred. Você já vê, já que já tá 100% garantido, é muito difícil isso não acontecer. Eu acho que o Fred é uma opção totalmente válida, porque desde a época do Diniz, o Fluminense ele chega no ataque. Ele vai. Tanto que o problema das reclamações é que o Fluminense chega, tanto que tem, como a gente estava falando, tem muitas peças no meio campo, a confusão ali de briga, de sombra, de ter banco, mas lá na frente não tem um jogador para botar a bola para dentro do gol. Tanto que foi um grande problema com um jogador que eu gostava muito, que era o Luciano, que a torcida detestava. Um jogador que eu gosto muito, que está no Grêmio agora, mas que não deu certo. E não foi um dos únicos. Desde a saída do Fred, não tem jogadores, não veio um centroavante no mesmo nível dele, até porque também ele é um dos melhores centroavantes do Brasil, né, da última década. Eu acho que é uma votação totalmente válida. Eu acho que é uma votação totalmente válida também para amadurecimento. O Vitor conseguiu concluir. Aí logo após o Vitor concluir, David me solta um Felipe Cardoso. Falaram que o Felipe Cardoso parece o Juninho jogando, David. Não, rapaz, o Juninho, eu chamo Juninho. Juninho, na verdade, ele falou que mora em Pendotiba, mas ele mora no Badu, né? Vamos ser sinceros, né? É a velha mania do cara que mora do lado de cada poça, fala que mora em Niterói. Não sou de Niterói, mas é de São Gonçalo, na verdade. Mas eu chamo Juninho, João Marcelo, de Gerson, né? O Gerson, o Coringa do Flamengo, que revelado na Laranjeira, de o Gerson do Badu. Juninho tem muita qualidade. E aí, Juninho, o que você tem a me dizer sobre essa questão aí? Rapaz, eu tava doidinho pra interferir no áudio quando ele falou Felipe Cardoso, né? Deixa aí. Mas me lembra João Marcelo, pra quem nunca jogou com o João Marcelo aí, Felipe Cardoso é João Marcelo, no caso, né? Mas enfim. Rapaz, como o Vitor já falou aí, o Fred é um dos melhores centroavantes do Brasil. E em muitos futebols eu sou comparado ao Fred. Mas eu não gosto muito de falar sobre, até mesmo porque tem que ficar dando informação aqui. Porque falam que o meu estilo de jogo é parecido, pivô, dominar, girar, saber fazer gol dentro da área, ser um líder dentro de campo. Então me comparam muito com o Fred. E acredito que, já complementando aí, o Fred vai ser o cara. Para mim é o melhor centroavante que tem no Brasil. Centroavante, tá? Porque para mim Gabigol não é centroavante, então é o melhor aqui do Brasil, e quando chegar o Fluminense vai aumentar ainda mais esse nível do tricolor. E David, agora para você, infelizmente, o futebol ele não é só feito de coisas boas, a gente não pode ficar falando aqui, discutindo essas questões de quem joga mais, quem tem maior chance ali, quem tem apresentado mais coisas como o Odair Helma e tudo mais. Não é só isso que os clubes vivem. A gente tem acompanhado isso frequentemente, Vasco, Cruzeiro agora, com essa questão de começar com menos 6 pontos, o Fluminense não é diferente. Mais um jogador entrou na justiça, dessa vez foi Kaique, atacante, ao qual Vitor e Juninho, eu sei que vocês gostam muito dele, fez uma grande temporada do Fluminense, jogou demais, com certeza deixa saudade, às vezes nem sabem quem é, mas cobra 800 mil do ex-clube, 800 mil, David, que o jogador... É o Kaique que jogou no Flamengo? Esse mesmo. Sim, e só para complementar, na conta David, do abate. Só para complementar, David, para jogar mais informação aí para você comentar sobre, só no final de 2019, início de 2020, foram alguns outros jogadores. O Lucas, lateral direito, cobrando 1.574.000. O meia argentino, esse daqui eu nem sei quem é, Cláudio Aquino, cobrando 1.260.000. E o goleiro Júlio César. Não faz isso comigo não, velho. Cláudio Aquino, não. E o goleiro Júlio César. Cara? Alguém lembra do Cláudio Aquino e os tricolores? Cara, eu não lembro não, mas eu lembro que no videogame ele ficava bom, viu? E pra terminar, David, até Felipe Cardoso ficava bom no videogame. Júlio César, goleiro, cobrando 768.000. Agora fica contigo aí para comentar sobre essas questões, dívida do Fluminense, essas questões financeiras que parece que vem afetando todos os clubes no Brasil recentemente. Então, né, João Marcelo, infelizmente no Brasil, né, nossos presidentes são presidentes que ficam simplesmente 3, 4 anos na equipe, fazem a sua gestão e geralmente depois vão embora, não tem o mínimo compromisso, né, com o clube, o dinheiro não sai do bolso deles, é da instituição, então eles simplesmente pegam e saem contratando, entendeu?
E a dívida vai ficando pro próximo. A maioria dos presidentes tem o seguinte pensamento, infelizmente, vou contratar tal jogador, né? Às vezes, muitas vezes, não tem a mínima necessidade. Por exemplo, esses jogadores que você citou aí, talvez só o Lucas, né? O Júlio César também foi bem, mas só o Lucas, lateral direito, tenha ido razoavelmente bem no Fluminense. O resto, jogadores que a gente nem lembra que passavam pelo Fluminense. Então, muitas das vezes, o presidente pensa assim, vou contratar tal jogador, depois de, se não der certo, ele vai simplesmente ir embora. Às vezes o jogador não recebe durante esse certo tempo, vai embora para outro clube e fica essa dívida. Passa-se 1, 2, 3 anos, o jogador simplesmente entra na justiça para cobrar e o presidente que contratou, como o Juninho falou, já não é mais o presidente que está lá hoje. Aí o presidente que está lá hoje simplesmente tem que arcar com as dívidas do anterior. Então é uma coisa muito complicada. Os presidentes hoje não têm o mínimo de senso, né, na hora de gastar o dinheiro da equipe, porque o dinheiro não é deles, né? Talvez até por isso o Flamengo tenha mudado o seu estatuto, né, para os presidentes prestarem as contas, né, que fizeram. Então, no caso, vai cair na conta do presidente do Flamengo ou vai cair na conta do presidente que tomar alguma atitude que não tenha sido considerada boa financeiramente para o clube. Assim como deveria ser feito já em todas as equipes do Brasil, né? Atuarem realmente como empresas, para realmente as pessoas não fazerem simplesmente essas irresponsabilidades financeiras e ficarem ilesas. Só que, infelizmente, no Brasil não funciona assim. E o Fluminense, como você falou, não é um único caso no Brasil que acontece isso. Acontece realmente muito em muitos lugares presentes que têm essas atitudes irresponsáveis e acabam trazendo dano, né, aos cofres do clube. Agora, sabe lá Deus quando essa conta vai ser paga e por quem vai ser paga, né? Que geralmente colocam 200 parcelas para pagar os jogadores, penhorando da renda do Fluminense. Aí a renda que vinha por Maracanã, uma parte vai ser destinada para pagar esses jogadores. E assim os clubes não conseguem ter uma paz financeira nunca. É muito complicada a situação. Só para não sair desse assunto de dívida, uma crítica aqui à gestão do Abade, que teve essa questão que demitiu o Cavalieri e outros jogadores aí pelo WhatsApp. Uma coisa absurda, que se você parar para ver, não parece ser um negócio de verdade, não parece ser um negócio verídico. O Henrique também, zagueiro que tinha mercado. O cara vai, a gestão do cara demite esses jogadores. Não tem nem respeito, porque o Cavalieri foi campeão brasileiro com o Fluminense, foi um jogador de muito destaque, cara. Foi o melhor goleiro do Brasileirão. Então os caras vai e demite eles pelo WhatsApp. Ou seja, é o resultado. A maioria, se não todos, botaram o Fluminense na justiça e provavelmente vão ganhar, se não já ganharam. Uma coisa que é a básica. Como é que os caras demitem os caras pelo WhatsApp? Os caras que têm uma história no clube, sem lógica alguma. O cara com o mercado, podendo negociar, pegar alguns jogadores em troca, entendeu? E outra crítica à gestão do Abade também. Na época contrataram, se não me engano, foi o Wellington Paulista, cara. Mas aí deram um contrato de 4 anos com um cara desse. Não tem alguém que, sabe, que argumente, que fale alguma coisa, bota na balança. O cara já veio com uma idade muito avançada, sempre rodando nesses times. Ainda dão um contrato de 4 anos, isso é uma coisa que é certa, que o cara não vai bem, é certo, vai fazer uns golzinhos, mas daqui a pouco vai sair, vai rescindir o contrato, vai pegar mais um dinheiro em cima do clube. Então é uma coisa que o Alisson estava falando também, sobre essas coisas que tem que ter alguém para prestar essas contas, entendeu? Porque assim, fica muito difícil para quem assume essas coisas. Com certeza, Juninho. Se você pegar, não é só um problema do Fluminense, não é um problema que acontece de repente, que acontece uma vez ou outra, é um problema recorrente, vem contratando. Se você parar e pegar todos os jogadores que colocaram o clube na justiça, são jogadores dificilmente vão ser jogadores que a torcida sente saudade, que a torcida sente falta e que fez alguma coisa pelo Fluminense. Pode ver, a gente pega aqui o Kaique. Kaique, tem muita gente que não lembra do Kaique. O Lucas, lateral direito, tem muita gente que não lembra. Cláudio Aquino e por aí vai. Júlio César lembra porque é mais recente. Mas são diversos jogadores em que a diretoria contrata, coloca para jogar, não paga o salário e depois, mais para frente, depois que o jogador vê que lembrei, tem dinheiro para pegar lá, coloca na justiça. É sempre assim, é bastante complicado. E para terminar rapidamente, vou jogar uma informação aqui bastante legal, dando parabéns ao Fluminense, que recentemente colocou as vendas aí, os ingressos para a final. Claro que não teria como ver, seria assistir essa final pela televisão, mas a final aí de 95, aquele fatídico gol do Renato Gaúcho de barriga, a vitória do Fluminense por 3-2 em cima do Flamengo, colocou para vender, arrecadou um bom dinheiro. Aí o Fluminense doou uma parte do dinheiro, questão dos funcionários, para comprar algumas coisas, outra parte ficou com o clube também. Então, de alguma forma, foi uma atitude bastante maneira, uma atitude bastante legal, e que assim o Mário Bittencourt vem fazendo o bom trabalho no Fluminense. Então, desejar mais uma vez os parabéns, aplaudir o presidente do Fluminense,
que vem fazendo um ótimo trabalho e teve essa ótima atitude aí. Então, galera, infelizmente... O lançamento, né, João Marcelo? O lançamento das camisas do Fluminense também foi muito legal, né? Fizeram uma live lá com o nosso querido Juninho. Você que sabe das estrelas aí do mundo dos famosos, você que tá sempre antenado. Quem foi o cantor que fez a live lá do Fluminense? Foi o Xamanzinho, né, pai? Aí, o famoso aí, Xamanzinho. Vem cá nesse xamã, tudo dando de um jeito, o Vera virou seu fã. Ih! É isso aí. Olha Segura, só como segura. ela vem. Então, rapaziada, esse foi o nosso podcast sobre o Fluminense. Infelizmente, a gente tem que seguir aquela questãozinha do tempo, porque se dependesse da gente ficar falando aqui, porque assunto não é o que não falta, né? Você pega para falar de um clube, até mesmo se você falar sobre Ganso e Nenê, dando exemplo, a gente vai ficar aqui 1 hora discutindo sobre quem deveria ser titular, quem joga mais e por aí vai. Então, mais uma vez, quero agradecer você que escutou até aqui e também agradecer aos nossos participantes especiais, primeiramente, que hoje são 2, começando pelo Vitão. Vitor, fique à vontade aí para dar seu destaque final e não deixe de falar do Bola Planismo também, que com certeza tem mais gravação essa semana aí. Isso aí, João. Valeu aí pela participação. Sempre quiser, pode chamar. O João tá sempre lá com a gente também no Bola Planismo. Ele também é o cara da mesa lá do nosso programa. Vou pedir pro João dar aquela divulgada pra gente depois, mandar o link nas redes sociais, vocês darem uma olhada. O meu destaque final é justamente essa questão que a quarentena do Fluminense está sendo marcada. Todo dia tem manchete de não sei o que lá de WhatsApp, de Kaique que jogou 9 jogos e não fez nenhum gol e tá processando. Meu destaque final é esse. Agora que o Cruzeiro tá com menos 6 pontos no Brasileirão da Série B, torcer pro Fluminense também não cair numa dessa, né? Porque até hoje a questão do Del Valle, do Sornoso e do Orejuela tá incerta. Então, o meu destaque final é ficar atento a essa situação. Juninho gostava muito do Sornosa, João Marcelo. Juninho e seu parceiro Jubinha. Jubinha também era fã do Sornosa. Espero que vocês mandem esse podcast para que ele possa escutar esse final aí sobre o nosso querido Sornosa, aquele famoso porradão de meiota. Vocês estão ligados qual é? Apresenta ele pro Vitor, manda o contato que o Vitor vai gostar, pô. Maluco bom. É isso mesmo. Muito obrigado também, Vitor, mais uma vez. Pode deixar que vou divulgar o Bola Planismo. E Juninho, agora o seu destaque final. E mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, cara. Obrigado a você, obrigado Alisson aí pelo convite. Obrigado aí também o Vitor pela companhia de hoje. Só agradecer mesmo e meu destaque, no caso, eu quero também agradecer ao Mário Bitcoins, como você disse. Estou gostando da gestão dele, entendeu? Nesse tempo de pandemia, o Fluminense tem se destacado, seja nas redes sociais, por boas ações, seja o lançamento do uniforme. Então, eu vejo o clube se engajando, né, cara? Então, estou gostando da gestão do Mário, conseguindo pagar alguns atrasados, negociando com os jogadores sobre essa pandemia. Então, aí fica aí o meu agradecimento, por mais que seja obrigação desse cara, né? Mas eu gosto dele e divulga minha página aí também, que a galera vai gostar. Não tem um que não goste. Quando você, lá no Instagram. Valeu? Um abraço, rapaziada. O cara fez até uma chave, separou até uma fala de publicidade. O cara é muito marqueteiro. David, seu destaque final, meu irmão. Rapaz, vale a pena mesmo seguir essa página, cara. Ele posta muito conteúdo, né? É umas 10 fotos por dia, mas eu vou passando assim no Instagram, é um sorriso que você dá a cada foto. Vale realmente a pena. João Marcelo, tamo junto, meu irmão. Mais um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado dos nossos convidados, né? Do Vitor e do Juninho. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Juninho. E muito obrigado ao meu grande amigo David Alisson. Estamos encerrando esse podcast. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Fui!